vamos para o capítulo 3. O caminho universal do processo humano. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Aqui vou descrever e explicar cada passo do progresso universal para que você possa trilhar a sua jornada pessoal de mudança, crescimento e conquistas, como na figura da página seguinte. Vamos lá, vamos ver esse caminho. Etapa 1. Consciência. Consciência é a principal característica humana. É a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar e compreender aspectos do mundo que o cerca e também do seu mundo interior. Eu quero entender agora o que significa consciência na prática. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. Possibilita ainda que nos coloquemos corretamente na linha do tempo, isto é, nos faz perceber com clareza que o passado influencia o nosso presente e o presente o nosso futuro. Ainda assim, qual que é o resumo de consciência? Razão? Ou trabalho dos sentidos? Não sei. Pretendo saber. Figura 1. A jornada do progresso humano em 4 etapas. Consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro, ferramentas poderosas de progresso. Consciência é nossa parte divina. É o que nos faz perceber e sentir Deus. Perceber e sentir Deus. Eu acho que consciência está ligada a sentidos. Costumo dizer que ter consciência é o que nos faz diferentes de um tatu. Explico melhor. Há 5.000 anos, vivíamos em tocas e cavernas, da mesma maneira que os tatus. Quando havia chuva ou ameaças iminentes, corríamos para esses abrigos naturais. Hoje, no entanto, os tatus continuam morando em suas tocas, enquanto o ser humano vive em arranha-céus e viaja em aviões supersônicos. Fica a pergunta: por que o homem cresceu e progrediu tanto e o tatu continua o mesmo? Por que os hábitos humanos, comportamentos, emoções e racionalidade evoluíram tanto? O tatu também tem sentidos. Talvez seja a forma como a gente trabalha os sentidos, né? Ou a capacidade de processar essa informação. Não sei, eu acho que a gente recebe a informação e depois. Eu acho que é nesse depois que está a diferença entre um tatu e uma pessoa. O tatu simplesmente reage. Reflexo? Reflexo. Ele vai no reflexo. E a gente tem um tempozinho entre o que recebe e a reação. E nesse tempozinho, a gente compara a informação. Talvez seja isso, a capacidade de comparar. Vamos ver. A resposta está no atributo divino chamado consciência. É ela que nos faz perceber não apenas nosso estado atual, como também nos faz questionar o que já existe como certo ou errado, bom ou ruim. É a consciência que nos faz olhar o futuro como um universo de novas possibilidades. É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo,
a consciência é responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver a consciência. Para melhorar nossa compreensão, divido a consciência em 3 níveis ou tipos: consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. Até aqui eu acho que entendi isso aí mesmo. A consciência é meio que a habilidade de comparar, estabelecer comparações, certo, errado, bom, ruim. Posso estar errado, né? Mas vamos ver. Imagine uma pessoa de bom coração. Não, peraí. Consciência plena. Está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de forma rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que os cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduos, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Então vamos lá, a consciência plena é a capacidade de perceber o mundo de forma rápida e precisa. Aí que tá vendo? Perceber, para mim, entraria na questão dos sentidos. Pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que os cerca. Então, não seria uma comparação, uma associação? Talvez uma associação. Uma capacidade de interpretativa. Mas dentro da interpretação cabe várias coisas. Já evoluímos, capacidade interpretativa. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduos, quanto a contribuir com o meio ambiente ao seu redor. Crescer no sentido de agregar e contribuir, mexer os pauzinhos, não sei. Consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Redes benéficas de relacionamento. Então quer dizer que existe uma rede maléfica, a capacidade interpretativa de filtragem. Comparação, ou de comparação depois filtragem. Não, eu prefiro filtragem depois comparação. Comparação e escolha. Imagine uma pessoa de bom coração, grande, cordata e serena, que ao ser fechada no trânsito, entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai buscar no suposto agressor para se vingar da afronta. E vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. Então, bom coração e vingativo. A capacidade dele de filtrou a situação, tem uma situação ruim. A capacidade de filtrar, de ver o que é bom e ruim naquela situação. A intenção é devolver na mesma moeda, xingar e ser agressivo com o outro motorista. Sei eu não sei o que, todo mundo já sabe, Descontar a raiva. Então significa que talvez veja algo positivo em algo que não é bom. Causar tristeza sacia o ego,
dessa pessoa. Fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna, de repente, agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta nesse caso é a consciência relativa, é imperfeita, capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Capacidade de interpretação da realidade. Interessante. Vamos ajudar essa pessoa usando algumas perguntas estruturadas do coaching integral sistêmico para trazer consciência plena a ela. Consciência. Interpretação. Será que está na capacidade então de enxergar opções? Narrações, historinhas, possibilidades para o que está acontecendo? Vamos lá. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? A fechada foi uma ação intencional e direcionada a você? Então aqui a gente tem uma mudança no nexo e depois na pessoa. Você, em algum momento, já fechou alguém do trânsito por pura barbeiragem ou distração? Inversão dos polos. Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista desviou de um ciclista imprudente? Também, se colocar no lugar do outro, inversão do polo. Será que aquele motorista desviou de um buraco com um cachorro? Por que fez isso? Vendo de fora e de cabeça fria, como você percebe seu comportamento de se vingar do outro motorista com outra fechada e gestos obscenos? O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso e descontrolado? E se ele for um assassino contumaz? Aí o que poderia acontecer, né? Próximo passo. O que poderia acontecer se você levasse a vingança em frente? E se acontecesse o pior com você, como ficaria sua família? Caramba, aqui eu percebo que a gente ressuscitou aquela questão da teia, né? Cada pessoa é uma parte de uma teia. Uma vibração na teia provoca reações a longas distâncias em outras pessoas. É perceptível que se essa pessoa tivesse uma melhor compreensão de si e do mundo, em outras palavras, se ela tivesse consciência plena, a reação seria muito mais pacífica e equilibrada, sem consequências negativas a ninguém. Podemos dizer que consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo, das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é a compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outro. Então a consciência relativa é limitada, tudo bem. Acho que talvez uma interpretação boa. Situacional. Só consegue enxergar o limite do momento, aquele segundo. Pode ser também, não consegue ver o passado e o futuro, só vê o presente. Influenciável. Talvez pela falta de consciência do passado e do futuro, vivendo no presente, o presente é o único momento. Então a emoção que reina gera os resultados esperados que vão acontecer. Precária, sem fundamento talvez. Em situações nas quais é necessário se manifestar,
se calam, e quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não devem. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal, debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. Então, isso seria uma ilusão, uma fuga da realidade. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. Progresso, né? O desenho da página seguinte é uma ótima metáfora para explicar os 3 níveis da consciência humana. Quando a pessoa está no nível mais baixo de consciência, na base da montanha, ela não consegue ver nada, pois está no fundo do vale. Gente, eu acho que talvez eu peguei o balacobaco. Consciência disfuncional está me lembrando muito a questão dos reflexos, atitudes reflexivas, de impulso, de susto, igual animal. Consciência relativa já está ligado para mim a uma atitude mais emocionada, emotiva, baseada na sensação, na emoção. Já a consciência plena está mais ligada a uma questão racional. É claro, né? Eu não estou dizendo que é estanque, todos dependem um do outro. Mas eu observo que na plena a gente já tem um olhar mais abrangente, além daquela impulsividade. À medida que ela sobe na montanha da consciência e atinge um patamar mais elevado, torna-se capaz de ver muito mais. Porém, sua visão é relativa, pois a própria montanha impede que ela veja o outro lado. Sua visão é limitada. Porém, quando se atinge o topo da montanha da consciência, a pessoa passa a ter uma visão total, panorâmica em 360 graus da realidade. Ela consegue enxergar até o horizonte e perceber até o que está por vir de forma antecipada. Essa pessoa conquistou a consciência plena. Figura 2. Os 3 níveis da consciência humana. Ué, impressão que eu já passei por esse desenho. É ela mesmo. Às vezes lá era só uma demonstração. Vamos lá. É difícil de reconhecer, mas a verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Ninguém que eu ou você conheça chegou ao topo dessa jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta de nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízo a alguém. E para que uma pessoa age de forma disfuncional ou improdutiva, basta haver nela uma consciência relativa ou mesmo disfuncional. De forma disfuncional, prejuízo a alguém. Sempre causa prejuízo a alguém. Sempre ruim. Talvez conscientemente ela cause prejuízos, mas pode talvez haver um ocaso e a pessoa acaba fazendo certo. Talvez a regra seja errar e a exceção acertar. Em contrapartida, a consciência plena é a regra acertar e a exceção errar. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores e ela
irá despejar em si no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. Irá despejar em si no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Interessante. Figura 3. Estímulos negativos nos 3 níveis de consciência. Estímulos traumáticos ou estímulos violadores de valores pessoais. Consciência disfuncional. Comportamento disfuncional prejudicial. Seria a pessoa que começa a se bater. Talvez, só um exemplo. Consciência relativa. Comportamento disfuncional improdutivo. Resolve ali, mas no futuro não pode ser, entendi. Consciência plena. Filtro intelectual, filtro emocional, amor, comportamento funcional produtivo. A figura acima mostra os resultados das 3 consciências mediante os estímulos negativos que elas recebem. Certo. São 3 situações, entendi. Pela imagem, podemos ver com mais clareza que o nosso comportamento não é determinado somente pelos estímulos traumáticos ou violadores de valores pessoais que vivenciamos, mas também pelos diversos tipos de consciência que adquirimos. Nessa lógica, a consciência atua como um filtro, impedindo ou não que esses estímulos afetem nosso comportamento. Na consciência disfuncional, não existe filtro. Portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional e prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como filtro intelectual ou emocional ou de amor, peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultaneamente: o intelectual, o emocional e o de amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. Então vamos lá. A consciência disfuncional tem 1 ou 2 filtros. E a plena todos. Então, primeiro pensar na teia, filtro intelectual. Emocional, as sensações. E por fim, o de amor. Seria uma atitude positiva? Porque aparentemente os 2 primeiros são passivos, né? E o terceiro parece que é um positivo, um ativo. Vambora. A consciência disfuncional pode ocorrer de forma permanente em pessoas mentalmente enfermas ou de forma temporária em pessoas expostas a um forte estresse ou uma grande dor. Nos grandes centros urbanos, é comum encontrar pela rua um mendigo que acredita ser um rei, segurando uma vassoura velha como um cetro real e usando uma coroa de papel alumínio e papelão na cabeça. Essa pessoa tem a consciência completamente debilitada a respeito de quem é e do mundo à sua volta. Contudo, também é possível que pessoas comuns, quando acometidas por grandes traumas ou dores, percam momentaneamente a consciência e tenham comportamentos totalmente extremados e nocivos. Presenciei o caso de um aluno bem próximo a mim. Ele perdeu a filha em um acidente de carro, no qual sua esposa era motorista. Após o enterro, ele foi deixar alguns parentes no aeroporto e não por acaso eu estava chegando de viagem e esperava meu motorista na calçada do desembarque. Quando, de repente, vejo esse amigo passar por mim com passos rápidos, os olhos fixos e arregalados. Ele não me viu. Corri ao seu encontro
Segurei-o pelo braço e olhei nos seus olhos. Ele parou, respirou fundo e foi recuperando a consciência. Logo me abraçou e começou a chorar. Eu mantive o abraço silencioso até que ele se acalmasse. Em seguida, ele me confessou. Eu estava indo matar o motorista daquele ônibus de turismo. Fitando-o nos olhos, fiz 2 perguntas. O que você está fazendo com essa arma e por que você vai matá-lo? Foi quando ele me explicou que carregava uma arma no carro por ser representante comercial e passar boa parte do tempo nas estradas. Naquele dia, quando ele estava ajudando a tia idosa a atravessar a rua, havia um ônibus parado sobre a faixa de pedestres. Meu amigo apontou para a faixa, mostrando ao motorista que o ônibus estava parado no lugar errado. O motorista, sem consciência de respeito ao próximo, passou xingado e a dizer a ele que cuidasse da própria vida. Ia dar bala. Meu amigo estava sob forte trauma e intensa dor. Afinal, estava retornando do enterro da filha. Foi fácil perder a consciência de que de quem ele era e do mundo ao seu redor e partir para uma ação extremada. Tacar a faca e o queijo na mão, né? A emoção na pele e a arma no bolso. Mas graças a Deus eu estava ali naquele exato momento e pude trazer-lhe lucidez e impedir que o pior ocorresse. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Essa frase foi dita por Harriet Tubman, abolicionista norte-americana da década de 1860. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que já libertou muitos negros escravizados nos Estados Unidos e poderia ter libertado muitos outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos e que isso não era certo, justo e bom, correto, justo e bom, ou bom. Agora, olhando para a sua vida, me responda: quantas pessoas você quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinha consciência dos próprios problemas? Quantos alcoólatras não buscam tratamento porque não possuem consciência plena de que são adictos? Quantas pessoas estão se relacionando com quem as maltrata, numa relação ruim, disfuncional e injusta, porque não tem consciência de que aquele relacionamento é mau, é doentio? Quantas mães vivem à margem da dedicação materna, expondo seus filhos à dor, ao abandono e à solidão, sem ter consciência do mal que estão fazendo às suas crianças? É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem antes haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. Interessante isso. É uma colocação que eu estou tentando processar. Sem antes haver a consciência dos resultados atuais. Parar e pensar no que estou fazendo e o que está acontecendo a partir daí. Aqui eu gostei, sair daquela questão abstrata e ver a realidade, o dia a dia. Como o dia a dia tem sido, quais os resultados das minhas ações, tanto intelectual, quanto emocional, quanto em amor. E de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. Os exercícios do capítulo 2, sobre o estado atual, tinham o objetivo de começar a trazer ao leitor a consciência sobre como está sua vida hoje, quem você é e quem deve se tornar. No treinamento, Método CIS dedica um dia inteiro de cursos apenas ao binômio consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver.
Também trago consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Debilidade emocional de olhar para si e para o mundo e ter consciência da própria vida. Quanto menor esta capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional, em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência, e você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é a dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo. É verdade. As consequências e as dores de algo que não conseguiu ver. Ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência invade e as transformações começam a ocorrer. Além da dor, existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida na escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa por meio do amor de pai e mãe, ou pai e mãe substitutos. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim, incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Este livro, em seus conceitos, afirmações e reflexões, vai cumprir esta etapa de direcioná-lo a um patamar elevado de consciência, mudanças e progresso. Achei interessante uma colocação que eu acabei correndo aqui. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Gente, lembrei disso aqui, lembrei de um trem aqui, diabetes. Muita gente só resolve tomar uma posição, mudar a alimentação, fazer atividade física, quando já não tem mais jeito. Ou se não, herda uma herança grande e só acorda para a vida, só acorda para o trabalho, para a administração, quando está devendo na praça, a cidade, o estado. É triste, né? É triste. Mas eu não julgo essas pessoas, jamais. Porque eu sou assim. Acho que muitos aqui que estão ouvindo também já passaram por algo parecido. Depois de perder, a gente acorda. E quando fala perder, não é só perder grandes coisas, fortunas. Às vezes, perder R$1.000 num golpe. Perder um amigo por causa de uma conversa atravessada. Perder uma festa porque não soube lidar com o desafeto que estava ali dentro, com a pessoa que não era chegada. Às vezes perder tempo. Perder tempo. A pessoa vai estar lá, podia estar fazendo uma coisa útil. Podia estar, sei lá, ajudando alguém. Que seja desenhando, fazendo uma coisa ali para distrair. Mas ao invés disso,
sei lá, tá capotando de bêbado, né? Tá usando, tava na maconha lá, retada, já tá no outro planeta. Não tô criticando o uso medicinal, né, da maconha, mas acho que todo mundo entendeu onde eu quero chegar. Podia aproveitar o vô que tá vivo, seus altos anos de idade e visitar, mas só acorda para fazer uma visita, para estender a mão, para estar presente quando vai embora. Infelizmente acontece muito isso, né? A pessoa só acorda quando perde. Não é fácil, né? Pensar diferente. Porque na hora do vamos ver, a gente lembra de uma agenda corrida. Lembra? A gente lembra de aproveitar ali, vai que eu morro amanhã. É um equilíbrio muito, muito complicado. A verdade é essa. A verdade é essa. Às vezes deixar de estudar, trabalhar, aproveitar para visitar uma pessoa que está ali doente, né? Se colocar no lugar do outro, pensar na importância dessa visita. Nem lá em cima fala, tá, eu tenho um acidente, mas o cara pode ter família. O cara, às vezes estava desviando o cachorro. Às vezes ele nem te viu. Às vezes ele nem te viu. Não, eu vou deixar de visitar o João, que tá lá no Quimba, para estudar. Mas às vezes o João não recebeu uma visita naquele dia, né? Às vezes você vai estudar, 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 mas preocupado vai esquecer. Às vezes o João morre hoje. Pode ser. São tantas opções, né? A vida nos dá muitas opções. Às vezes é importante ter uma. Como é que eu vou dizer? Não é nem uma hierarquia, mas uma boa distribuição do tempo. Uma boa distribuição do tempo. E é isso, gente. Eu acho que não acabou. Mas por hoje a gente já pensou muito. Já tem uma carreada de página pela frente. Mas a reflexão de hoje acho que merece um tratamento mais lento. Não digo lento, mas mais tempo para amadurecer. E aí sim, ficamos por hoje. Amanhã a gente continua. O que impede alguém de ter consciência plena? Página 30. E assim ficamos. Tchau.